Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato de Maledite para vocês neste Maledite Day. Para vocês verem, né? Estou em um cenário novo, mas não é tão novo assim, porque vocês já conhecem que quando eu tô nesse cenário, é porque eu tô na casa dos meus pais, né? Então eu improviso um cenário aqui, um microfone, gravo pelo celular e fico confusa onde que eu olho aqui na câmera. Bom, e a trilha sonora hoje eu vou deixar por conta do meu vizinho, que justo agora que eu comecei a gravar, ele começou a estudar guitarra. Mas tudo bem, eu gosto, apoio, gosto do som. Vamos, então se vocês escutarem alguma coisa, talvez não dê para escutar. Mas hoje eu vou ler sem o pim 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 pim, sem a musiquinha lá. Hoje eu vou ler escutando a guitarra do vizinho. Tá bom? Tudo bem? Depois vocês me falam se vão sentir falta do pim 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 pim. É a musiquinha, né? Tim, 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 tim. Vou deixar sem hoje. Vamos ver como que vai. Ok? Bom, então vamos para o relato de Maledite de hoje, que é este daqui. Maledite do trabalho tentou me matar. Só isso. Só isso, meu amigo. Vamos lá. Oi, Ana, como vai? O coisa tá meio no baixo, né? Tudo bem. Bom, vamos ver. Olá, Ana, tudo bem? Cadê? Me chamo Fulano, tenho 24 anos e sou de Fortaleza, no Ceará. Sou muito fã do canal e inscrito desde 2013. Metade da minha vida foi ouvindo os relatos, eu amo muito. Cara, 2013 foi assim, quando começou mesmo. Se não é 2014, né? Porque o canal, acho que o canal até já tinha, 2000, tinha, é o iniciozinho do canal. O que eu vou contar aconteceu comigo tem quase 2 anos, mas só agora decidi escrever e enviar. Dividi em capítulos e tive que contextualizar bem para a história fazer sentido. Espero que goste. Maledite do trabalho tentou me matar, né? Como já tinha dito, ele disse aqui. Capítulo 1. O contexto, para a gente entender o que aconteceu. Eu trabalhava no setor de marketing de uma empresa e era responsável por algumas atribuições, entre elas a criação de anúncios no Instagram e o encaminhamento dos contatos que chegavam pelo perfil para as vendedoras da loja. Essa empresa vendia produtos personalizados, como bolsas, mochilas, garrafas, etc. Mas as vendas não estavam indo bem. Diante disso, a dona da empresa decidiu chamar uma antiga funcionária, que vou chamar aqui de Maledite, pra, convidou, né, chamou a Maledite para retornar ao time. Ela já havia trabalhado na empresa 2 ou 3 vezes antes, mas sempre acabava sendo demitida por arrumar confusão com a galera. No entanto, como as vendas estavam baixas, resolveram dar mais uma chance a ela, na esperança de que ajudasse a melhorar os números. Diziam que, apesar dos problemas no ambiente de trabalho, Maledite era uma vendedora excepcional. No passado, quando trabalhou nas outras ocasiões, ela e a dona da empresa chegavam a bater metas e até ultrapassavam o estipulado. Foi com essa justificativa que decidiram recontratá-la. No momento em que eu a vi pela primeira vez, eu senti algo estranho. Sua aparência me causou uma impressão negativa de imediato. Havia algo nela, não sei, talvez o nariz, os dentes, eu não sei ao certo, mas havia algo nela que me remeteu à imagem de uma bruxa, né? Do estereótipo da bruxa. Essa foi a primeira sensação que eu tive ao conhecê-la, e é importante falar um pouco mais sobre a sua personalidade, para que vocês entendam quem ela realmente era. Capítulo 2. A Maledite. Bom, Maledite era uma pessoa completamente caótica e sua vida pessoal refletia essa desordem. Eu tinha uma relação próxima com a dona da empresa e, em algumas conversas, ela me contou um pouco sobre a história de vida da Maledite. Segundo ela, a moça tinha uma trajetória difícil. Tinha um filho pequeno de 2 aninhos e estava grávida de um relacionamento conturbado, sobre o qual falarei mais adiante. A vida familiar dela era marcada por conflitos. Sua própria mãe já havia
tentado contra a vida da Maledite, contra a vida da própria filha. Além disso, ela brigava constantemente com parentes e morava com uma tia idosa, de cerca de 90 anos de idade. Essa tia sempre fez tudo por ela. Pagou cursos de inglês na adolescência, custeou a faculdade e até contribuiu para sua previdência. Apesar disso, a família vivia em pé de guerra por causa da aposentadoria da idosa, que girava em torno aí de uns R$ 8.000. A disputa pelo dinheiro gerava discussões frequentes. Em um episódio curioso, a Maledite comprou um carro no nome da tia, mas como ainda não tinha habilitação, tentou tirar a carteira de motorista depois da compra. Acabou reprovando no teste e, frustrada, vendeu o carro por um valor muito abaixo do mercado. Em outra ocasião, ela chegou a me pedir para colocar um contato, me- eh, me- chegou a me pedir para colocar um contrato de aluguel de um apartamento no meu nome. Além disso, me confidenciou que havia feito trabalhos de magia para amarrar o namorado e impedir que ele a deixasse. No entanto, esse namorado acabou fugindo para o interior com o carro dela, isso antes dela conseguir vender o veículo. Enquanto isso, seu filho pequeno estava em outra cidade com a avó, passando dificuldades. Ela mesma contou que a criança estava sem leite e sem fraldas naquele período. Apesar de eu ter passado pouco tempo nessa empresa, eu percebi que a Maledite conseguiu brigar com quase todo mundo. Discutiu com a mulher do financeiro por não preencher corretamente o cadastro das vendas, também com o Zé, designer das estampas dos produtos, por motivos banais, coisas que poderiam ser resolvidas com uma simples conversa profissional. Mas, em vez disso, ela gritava, berrava, esperneava. Houve um episódio em que um cliente estava na loja e ela ao telefone. Discutia aos berros com alguém pelo telefone, sem se importar com o ambiente em que estava. Em uma outra ocasião, eu participava de uma reunião com a dona da empresa e uma consultora de RH, quando de repente Maledite abriu a porta sem aviso algum, interrompeu tudo e começou a gritar, reclamando que o Instagram da loja não estava funcionando. O caos parecia seguir a Maledite por onde ela passava. Bom, capítulo 3, o conflito. Eu ia falar capítulo 3, o conflito. Capítulo 3, o conflito. Ana, como eu disse antes, eu trabalhava no marketing dessa empresa de produtos personalizados e era responsável por criar posts para o Instagram, tanto no feed quanto nos stories, além de gerenciar os anúncios patrocinados para atrair clientes pelo direct e encaminhá-los para as vendedoras. No entanto, a Maledite começou a implicar comigo, dizendo que eu não sabia fazer o meu trabalho direito, que os contatos não chegavam e que eu estava prejudicando as vendas. O mais curioso é que naquele momento as vendas da empresa estavam crescendo e as metas estavam sendo batidas. O problema era que a Maledite ganhava por comissão e aparentemente não estava conseguindo atingir o valor que desejava. Ela começou a espalhar que eu só encaminhava bons clientes para as outras vendedoras enquanto eu a boicotava. Chegou até a falar isso para a dona da empresa. Certo dia, a Maledite começou a reclamar no grupo de WhatsApp da empresa, demonstrando sua frustração. Tentei acalmar a situação e enviei uma mensagem explicando que nem todos os dias aparecem clientes grandes e que o importante era atender bem todo mundo, né? Não só os grandes clientes. Era importante atender bem a todos, pois mesmo aqueles que não compram na hora podem retornar depois. Esse grupo incluía os donos da empresa e toda a equipe comercial. Foi o suficiente para ela se revoltar. Pouco depois, enquanto eu conversava com duas vendedoras na sala, Maledite abriu a porta com tudo, visivelmente alterada. Ela olhou para mim e perguntou em tom agressivo: Quem é que está mandando essas mensagens no grupo? É tu? E sem me dar tempo nem de responder, continuou aos berros: Olha, pode falar o que quiser.
porque eu falo o que for na frente de qualquer pessoa, seja do dono ou da dona. Eu não tô nem aí. Ela gritava, gritava sem parar e eu tentei manter a calma. Então, eu disse: posso falar? Você vai me deixar responder? Mas ela simplesmente disse que não me escutaria. Virou as costas e saiu andando, deixando um clima totalmente pesado na sala. Eu e as outras vendedoras nos entreolhamos sem entender o que tinha acabado de acontecer. Foi nesse momento que eu me dei conta de que a Maledite tinha inveja de mim. Eu me dava bem com todo mundo, eu tinha uma relação próxima com a dona da empresa e almoçava com ela de vez em quando. Ela sempre se lamentava sobre sua vida difícil e os conflitos com a família, se colocando como vítima em todas as situações. Quando a patroa questionou sobre o episódio em que invadiu a sala e gritou comigo, a Maledite novamente se fez de vítima e ainda inventou que já me conhecia antes de trabalharmos juntos. O que não era verdade, eu nunca tinha visto essa mulher na minha vida. O mais curioso era que a meta geral da empresa estava sendo batida. O problema era que a Maledite não conseguia alcançar a sua meta pessoal para ganhar a comissão que desejava. Em vez de aceitar isso, ela criou, na cabeça caótica dela, a narrativa de que a culpa era minha, porque eu não sabia fazer anúncios, porque os meus posts e fotos não eram bons, ou porque, ou porque eu supostamente só mandava contatos ruins para ela. Tudo isso não passava de uma história fantasiosa que ela mesma inventou. Bom, capítulo 4: Meu vacilo. Depois daquele dia, Maledite mudou completamente comigo. Foi como assim dar água para o vinho. De repente, ela começou a me tratar bem, puxava conversa sobre a vida pessoal e até se abria mais sobre as suas crenças. Lembra que eu falei que ela fazia trabalhos de amarração para o namorado? Pois bem, ela passou a falar mais sobre isso, dizendo que visitava casas de umbanda depois do expediente e muitas vezes chegava atrasada ou sequer ia trabalhar, sempre com alguma desculpa mirabolante sobre mal-entendidos e pessoas que supostamente faziam algo contra ela. Em frente à empresa havia uma praça onde eu costumava ir na hora do almoço para descansar um pouco. Certa vez notei que havia taças, cigarros, bebida e comida dispostos como um despacho. Na hora eu não dei nem muita importância e segui meu dia normalmente. O que me chamou a atenção foi que, além de sua mudança repentina de comportamento, a Maledite começou a me oferecer comida constantemente. Me perdi. É, eu levava marmitas de almoço, ou ela levava. Ela. Ela começou a me oferecer comida constantemente. Ela levava marmitas de almoço, bolos, chocolates, doces e sempre insistia para que eu aceitasse. Uma vez ela disse assim: Fulano, essa comida que eu trouxe foi especialmente para você. Hoje, meu amigo, é uma cilada, Bino. Essa comida que eu trouxe foi especialmente para você. Nem encostei nela. Pode comer tranquilo, viu? Oi, meu. Peraí. Interrompemos esta programação para o pronunciamento do Vitória. Fala, meu amor. Você quer comer o quê? O que que você quer? Tá, pode. Pode. Ó, lembra o nosso combinado. É, pouquinho, tá? Então tá bom, deixa a mamãe continuar lendo o relato de Maledite. Pode. E fecha a porta e não entra. E fecha a outra porta também, por favor. Pode. Não, não vai trancar com a chave, senão eu fico trancada. Bom, pronto. Como eu não vou cortar isso daqui, vai assim mesmo. Ele quer. Bom, enfim. Ai, meu Deus. Quer comer.
Agora vamos continuar aqui onde que ela fazia comida especialmente para falando em comida, outra que vem perguntar de se pode comer não sei o quê. Não foi feito especialmente para você, né, senão você não come. Bom, e ela falou: "Pode comer tranquilo, viu". Mas algo dentro de mim sempre dizia para eu não aceitar essas comidas. Eu simplesmente não conseguia comer o que ela preparava. Que bom, né, meu amigo? Trabalhando próximo à rodoviária, eu costumava ir até lá no intervalo do almoço. Às vezes só para observar os ônibus, dar uma volta, e em um desses dias a Maledite trouxe comida para mim e insistiu para que eu comesse. Para evitar um confronto direto, eu disse que eu daria uma volta e que eu não estava com fome naquele momento, mas que eu comeria depois. Cadê? Mas que eu comeria depois, ok. No entanto, enquanto estava na rodoviária, uma forte intuição tomou conta de mim. Eu não deveria comer aquilo de jeito nenhum. Mandei um áudio agradecendo, mas eu disse que eu já iria comer por ali mesmo, em um restaurante self-service da região. Ela continuou simpática e nos dias seguintes seguiu insistindo para eu comer as comidas dela, né? Dizia que preparava tudo com muito carinho para mim, mas a minha intuição sempre me alertava para recusar. Isso aí, gente. É muito estranho, né? Do nada, a pessoa xingou, falou um monte, te acusou, ela de repente, nossa, é a melhor pessoa que faz. Nossa, ela dedica o tempo dela a fazer comida para você, que nem tá precisando, nem tá pedindo, né? Bom, ah, mas a minha intuição sempre me alertava. Porém, em uma segunda-feira de manhã, eu estava com fome. Não tinha tomado café da manhã e naquele dia ela levou uma pizza para o trabalho e me ofereceu. Olha, sem pensar muito, eu aceitei e comi um pedaço da bendita pizza. Capítulo 5: O Sobrenatural. Ana, eu tenho uma amiga muito próxima, a Amanda. Nos conhecemos na escola e somos amigas desde a infância. Peraí, é um moço ou uma moça que nos conta isso aqui? É um moço, né? Acho que é um moço que nos conta. Aí eu fico confusa às vezes, mas tudo bem. Nos conhecemos na escola e somos amigos, amigas, enfim, desde a infância. Nesse dia, ela havia ganhado uma sessão de constelação familiar em um sorteio de um local que já tínhamos frequentado antes. Como o prêmio era para ela, me convidou para acompanhá-la. Fizemos um combinado, então. Depois do trabalho, eu pegaria um Uber, passaria na casa dela e de lá seguiríamos para essa sessão. Assim que eu saí do trabalho, segui o plano. Peguei o Uber, passei na casa dela e seguimos para o local. No entanto, no caminho, sofremos um acidente logo em uma encruzilhada. O motorista do nosso carro, por algum motivo, avançou a preferencial em- e um outro carro bateu na lateral onde eu estava sentado. Com o impacto, eu machuquei um pouco o ombro, mas quem sofreu mais foi a Amanda. O carro girou 360 graus e deu um cavalinho de pau na avenida. O mais assustador foi que logo atrás do carro que bateu na gente vinha um caminhão. Por muito pouco não foi o caminhão que colidiu. Na hora, saímos do carro meio zonzos. Como o impacto foi do meu lado, eu fui empurrado contra a Amanda, que bateu a cabeça no vidro. Ela ficou com um galo, mas nada muito grave. No entanto, o susto foi grande. Enquanto tentávamos entender o que tinha acontecido, o motorista do nosso Uber começou a discutir com o outro motorista envolvido no acidente. Amanda, ainda tonta, ligou para a irmã dela pedindo que fosse nos buscar. Sua irmã chegou com a madrinha, me deixou em casa primeiro e depois levou a Amanda para casa, né? Levou a Amanda para casa. Apesar do choque e dos pequenos machucados, nós estávamos bem. Mas obviamente desistimos de ir para a sessão de constelação familiar. Acontece que a Amanda é médium. É, cadê? Desde criança, sempre tivemos uma conexão com o mundo sobrenatural, com o mundo espiritual. Na adolescência, frequentamos terreiros, conhecemos casas espirituais diferentes e vivemos muitas experiências sobrenaturais juntos.
No entanto, fazia 2 anos que ela não recebia nenhum espírito. Quando chegou em casa, acho que quando ela chegou em casa naquela noite, começou a passar mal. De repente, começou a incorporar entidades, uma atrás da outra, e isso durou horas. Enquanto tudo acontecia, a irmã dela me atualizava pelo WhatsApp. Em um momento, a Amanda incorporou um espírito obsessor que dizia que o acidente era para ter acontecido somente comigo. Esse espírito falava sobre uma mulher que tinha muito ódio de mim. Ele repetia que essa mulher tinha um bebê e que o seu ódio por mim era enorme, que queria acabar comigo. Ana, o detalhe mais assustador é que eu nunca havia comentado nada sobre a Maledite com a Amanda. Mesmo sendo amigos próximos, ela não fazia ideia dos acontecimentos no meu trabalho. E, para piorar, esse episódio aconteceu exatamente no dia em que eu comi a pizza que a Maledite levou. Capítulo 6. Medo e proteção. Eu fiquei apavorado. Comecei a ligar os pontos, o acidente, né, os acontecimentos no trabalho, a pizza, a possessão. E os espíritos obsessores que a Amanda recebeu naquela noite foram vários. Chegamos em casa por volta das 7h30 da noite e ela ficou até quase umas 10 horas da noite incorporando espíritos e passando mal. Gente, no final, um preto velho apareceu e disse que faria uma limpeza espiritual na Amanda e na casa. Ele garantiu que tudo ficaria bem. Apesar dessa mensagem tranquilizadora, eu já estava tomado pelo medo. Liguei para minha tia, que é um bandista, e expliquei tudo o que havia acontecido. Ela me acalmou, disse que eu deveria agradecer, pois a espiritualidade havia me protegido. Me orientou a tomar alguns banhos espirituais, um banho de sal grosso, do pescoço para baixo, e um banho de manjericão, do topo da cabeça e pelo corpo todo. Além disso, pediu que eu pegasse folhas de arruda no quintal da minha avó e garantiu que tudo ficaria bem. Para me proteger no trabalho, no dia seguinte, a minha tia recomendou que eu colocasse algumas folhas de arruda dentro da cueca e cantasse mentalmente algumas músicas de proteção. Ela também me ensinou um mantra para recitar mentalmente sempre que estivesse perto da Maledite, que é o seguinte: todas as energias negativas que você enviou para mim estão agora quebradas. Ela me orientou a cruzar discretamente os pulsos ao encontrá-la e a ouvir baixinho uma música de São Jorge para afastar qualquer energia negativa. Ana, no outro dia, lá no trabalho, a Maledite chegou a me oferecer uma barra de chocolate. Eu não comentei nada com ninguém sobre o que tinha acontecido, preferi manter a discrição, já que era um assunto delicado. Quando ela me ofereceu o chocolate, ela estava com um sorriso muito grande. Eu olhei fundo nos olhos dela, recusei educadamente e agradeci, dizendo que eu não queria. Na mesma hora, o semblante dela mudou. A expressão fechou numa ca- no- a expressão dela fechou em uma clara decepção. Capítulo 7, o desfecho. Os conflitos continuaram. Maledite não conseguia fechar vendas, pois não atendia bem as clientes e estava sempre brigando com alguém. A empresa percebeu o problema e, com o tempo, as confusões dela só aumentaram. 2 semanas depois, ela acabou sendo demitida. Eu vou compartilhar uma curiosidade. A minha amiga Amanda, além de médium, também joga cartas de baralho cigano. Ela já trabalha com isso há pelo menos uns 5 anos e recebe muitos feedbacks positivos de seus clientes. Como Maledite tinha interesse pelo mundo espiritual, eu acabei recomendando a Amanda para ela. Maledite aceitou e fez uma consulta, mas nunca pagou. Disse que acertaria quando recebesse o salário, mas até hoje nunca pagou. No final, tudo ficou bem para mim. Passei mais alguns meses nessa empresa, mas acabei saindo depois que recebi uma proposta melhor. A Amanda também ficou bem desde então. Hoje eu percebo que ela foi uma esponja e acabou absorvendo tudo para ela. Mas se não fosse por ela, talvez algo pior tivesse ocorrido comigo.
Eu senti muito medo durante esse período, mas eu não consegui sentir raiva da Maledite. Até hoje eu não entendo por que ela fez isso comigo, já que eu nunca fiz nada contra ela. A motivação dela era tão intensa que ela tentou me matar e fez um trabalho contra mim. Ainda assim, eu não consigo desejar o mal para ela. A verdade é que a própria vida dela já é o próprio caos. O jeito como ela se relaciona com as pessoas, a sua mentalidade e o contexto em que vive já são um tormento por si só. E é isso. Acompanho o canal há 12 anos e queria mandar um abraço para vocês. Sempre escuto os relatos, faço maratonas e adoro o conteúdo. Um abraço para a família assombrada, para você, para o Matheus, para as crianças e para os bichinhos. Até o próximo relato. Tenho muitas outras histórias com a minha amiga Amanda para eu contar. Muito obrigada, um beijo para você. Mas é isso, muitas vezes que a gente vê aqui não tem motivação, eh, assim, um motivo que você fale: "Nossa, fulano fez tal coisa pra ela, por isso que ela ficou brava". Alguns relatos têm, e esses aí são aqueles do tipo como se cria um maledite, sabe? Aquela coisa que, né, a pessoa também pede, sabe? E a galera não tem sangue de barata. Mas na maioria dos casos não tem porquê, porque a pessoa é amarga, porque a pessoa é infeliz com ela e ela externa essa infelicidade, é o que é culpar os outros pelos problemas dela, pela infelicidade dela. Se ela é infeliz, o outro também não pode ser feliz, sabe? Se ofende com a alegria alheia, com o sucesso alheio, aí quer derrubar essa pessoa, já que ela não tem, o outro também não vai ter. São essas motivações. Então, na verdade, trata-se de uma pessoa doente emocionalmente, psicologicamente, né, em relação a ela mesma, e aí externa querendo destruir o outro. Mas ela está destruindo cada vez mais a ela mesma. A gente vê isso nos relatos de Maledite aqui, né? Bom, pessoal, se eu tô olhando aqui, eu não sei, eu fico perdida aqui que eu tenho que olhar. Eu tenho que olhar aqui, né? Que é oh, meu Deus do céu. Bom, pessoal, mas este foi o relato de Maledite de hoje. Espero que tenham gostado, ok? E a gente se vê então no próximo relato. Comentem sempre com respeito. Se tiver história parecida, se já passou alguma maledite pela sua vida, conta o relato aqui pra gente. Um beijo e até o próximo. Fui! Tchau, tchau, que eu tenho que desligar aqui.